Um pouquinho agora sobre Grécia dos períodos clássicos e helenísticos. Nós já vimos até aqui sobre como surgiram as primeiras polis. E tem duas polis que foram bem influentes, Atenas e Esparta. Atenas até hoje é uma cidade, existe, é próspera, tem uma população consideravelmente grande. E Esparta já não existe mais. Existe hoje apenas os resquícios arqueológicos que ela deixou. Bom, Atenas foi considerado o berço da democracia e passou por muitas transformações políticas e sociais ao longo do tempo. Em Atenas, surgiu um sistema político baseado na participação do cidadão, que nós conhecemos como democracia. Já Esparta era considerada uma potência militar e por muito tempo foi reconhecida pela sua bravura, pela bravura de seus guerreiros, pela sua organização política também, pois era baseada, diferente de Atenas, em uma oligarquia, ou seja, todas as decisões eram tomadas por um grupo de pessoas. Em resumo, enquanto Atenas, uma parte da população votava como uma democracia do seu tempo, para poder estipular as decisões políticas, em Esparta nós tínhamos um grupo de pessoas influentes apenas que tomavam essas decisões, que é o que nós chamamos de oligarquia. Esparta, vamos conhecer um pouquinho sobre a polis de Esparta. Como a Esparta foi fundada? Ela foi fundada no século IX a.C. pelos dórios. Basicamente, ela é localizada numa região que nós também conhecemos como Peloponeso. Inicialmente, eram apenas 4 aldeias, depois essas aldeias foram expandindo, ganhando território, não é? Então, ela ficava nessa região conhecida como Peloponeso. A vida social espartânia. Os dórios, eles tomaram vários territórios. Nós vimos isso no capítulo anterior, quando nós falamos sobre a cidade de Micenas. Os dórios tomaram alguns territórios e algumas pessoas que estavam nesses territórios que foram tomados fugiram e outros acabaram ficando e sendo dominados. Com base a essas decisões tomadas pela população, houve uma divisão social. Então, nós temos 3 grupos, os esparciatas, os ilotas e os periecos. Vamos conhecer cada um desses grupos sociais. Os esparciatas eram os dórios. Os dórios, eles formavam apenas 10% da população de Esparta, eles se consideravam superiores ao resto da população, era formado por homens acima de 30 anos, participava muito da vida política em Esparta, não fazia trabalhos manuais, viviam da renda de suas terras. As mulheres desses homens, dos dórios, que são os esparciatas, elas possuíam mais direitos do que as outras classes sociais. Ela passava a maior parte da sua vida engajada na vida militar. Elas costumavam praticar esportes, praticavam também lutas, mas tudo isso era, na verdade, para tornar-se saudável e forte, para ter seus filhos e também para criar seus filhos. Participava também das reuniões políticas, cuidava das finanças da família. Outra classe que estava abaixo dos esparciatas eram os ilotas. Os ilotas foi aquele povo que resistiu à invasão dória. Eles não aceitaram que os dórios tomaram seus territórios. Então, eles costumavam trabalhar para os esparciatas, eles sofreram muito com a invasão dória, perderam suas terras, eram forçados a trabalhar nas terras dos esparciatas em Esparta, né? Passando parte de tudo aquilo que eles produziam, e também costumavam realizar algumas manifestações contra os esparciatas, mas muitas vezes eles recuavam, porque os esparciatas, eles praticamente criavam um clima de terror, não é? Eles elaboravam assassinatos em massa para poder fazer com que os ilotas temessem eles. A outra classe social são os periecos. Os periecos foi aquele povo que meio que não resistiu e aceitou a invasão dos dórios. Bom, esses aí eles eram livres, diferente dos ilotas. Não participavam da vida política, eram obrigados a alistar-se no exército, viviam na periferia das cidades, dedicavam ao comércio, manufatura, que eram atividades, e também a manufatura, que eram atividades que eram proibidas para os esparciatas, lembrando que os esparciatas não podiam fazer trabalhos manuais. Os periecos faziam atividades e os ilotos também, que os esparciatas não faziam. Como funcionava a organização política de Esparta?
Esparta inicialmente era governada por uma diarquia, no qual a gente tinha um rei, e esse rei era chamado diarco. Bom, o diarco, ele cuidava da administração, da vida religiosa e militar, só que ele não tinha o poder absoluto. Ele tinha uma organização, ele dividia essas responsabilidades com outros órgãos, que é a Gerúsia, Eforato e Ápila. Vamos conhecer um pouco sobre esses outros 3 grupos aí que ajudam o rei a governar. O primeiro grupo é a Gerúsia. A Gerúsia era formada por 28 esparciatas com mais de 60 anos. Eles eram conhecidos também como gerontes. Seu cargo era vitalício, ou seja, as pessoas só saíam desse cargo depois que morressem. Eles costumavam propor leis, julgar crimes. Bom, com uma pequena observação, com a criação do Eforato, que é um outro grupo político que contribui também, que ajuda o rei a governar, esse poder da Gerúsia acabou se limitando um pouquinho. O Eforato era composto por 5 magistrados, também conhecidos como éforos. Eles eram eleitos pela Ápila e podiam governar por 1 ano. Eles costumavam fiscalizar ações dos reis, dos membros da Gerúsia, da Ápila e também cuidavam do sistema educacional da polis. Inicialmente, eles não tinham tanto poder. Aos poucos, eles foram adquirindo poder. A Ápila é o terceiro grupo, que também ajudava o rei na sua administração. Os esparciatas, eles tinham que ter... O povo da Ápila também eram esparciatas, e eles só poderiam estar ali se tivesse mais de 30 anos. Eles que elegiam os membros do Eforato e também da Gerúsia. Eles elaboravam leis que só entravam em vigor se toda a Assembleia concordasse. Então, nós já vimos aí um pouco sobre a questão como funcionava a organização política. Nós vimos que o diarco, ou seja, o rei, ele contava com grupos de apoio. Vamos entender um pouquinho agora sobre a educação militar em Esparta. Esparta, ela é muito famosa justamente por ser militarizado, né? Toda a educação deles, desde pequeno, é voltada para a questão militar. Bom, os meninos, desde criança, aos 7 anos de idade, eles eram afastados de sua família e eram levados para os quartéis, onde eles recebiam os primeiros treinamentos militares. Dos 7 aos 12 anos, eles aprendiam valores importantes, como força, a disciplina, a bravura, e eles costumavam praticar esportes. Aos 18 anos, esses treinos ficavam mais pesados. Os alunos andavam descalços, nus, justamente com a intenção de ficar com a pele mais grossa. E eles passaram também a aprender a dominar a dor. Eles eram chicoteados até sangrar. Dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam nos quartéis até serem convocados para uma guerra. E dos 30 em diante, dos 30 até os 60 anos, eles poderiam então aí ser convocados a qualquer momento. Estavam dispensados dos quartéis, mas estariam à disposição do exército espartano. Os guerreiros espartanos também são conhecidos como os hipólitas. Ser um guerreiro espartano não é fácil. Eles costumavam carregar cerca de 35 quilos durante uma batalha. Isso tudo distribuindo em uma espada de 2 gumes, uma lança de 2 metros, uma couraça de bronze, perneiras de bronze, um escudo de madeira coberto por uma fina camada de bronze que poderia pesar até 9 quilos e um elmo com um penacho na cabeça.